Olá para você que acompanha o Grupo Chiru. A gente está aqui no cartório eleitoral de Frederico Westphalen para trazer informações, né? Afinal de contas, no próximo dia 6 de outubro, já podemos falar próximo porque é neste ano, mais de 150 milhões de eleitores vão às urnas no Brasil para escolher vereadores e prefeitos. E a gente vai falar com o Thiago, ele que é o chefe do cartório aqui de Frederico Westphalen, para trazer informações a respeito, principalmente, Thiago, dos títulos eleitorais, porque é muito importante, né, o pessoal vir fazer o seu primeiro título e estar com o seu cadastro atualizado. Bem-vindo à programação da Chiru. Eu que agradeço a oportunidade de a gente passar essas informações, né, que são muito importantes neste momento. Então, obrigado por vocês também virem aqui para a gente poder levar isso para mais gente, né? Então, esse ano, como você comentou, a gente tem as eleições municipais e uma peculiaridade do ano eleitoral é que a gente tem um processo que a gente chama de fechamento do cadastro, que a gente encerra o atendimento aos eleitores no dia 8 de maio deste ano. Então, todo mundo que precisa fazer título, fazer transferência, regularizar por algum motivo, quer transferir, precisa comparecer aqui no cartório eleitoral ou no cartório eleitoral do Rio Grande do Sul até o dia 8 de maio deste ano. Se não consegue regularizar ou se alistar ou transferir para poder votar nessas eleições. Então esse é o principal marco que a gente tem neste momento, né? Em resumo, se não atualizar o cadastro ou não fizer o título até 8 de maio, não vota nas eleições em outubro. Isso, não vota nas eleições de outubro, porque esse prazo é uma margem que o TSE trabalha para poder emitir, tirar a lista do cadastro eleitoral, emitir caderno de votação, então eles têm que ter uma margem maior. Então por isso que esse ano as pessoas precisam, quem ainda não fez, precisa fazer alguma movimentação no seu cadastro eleitoral, que venha o quanto antes. A gente pede que não aguarde para o prazo além de abril, porque como é o mesmo sistema de cadastro eleitoral para o Brasil todo, ele sobrecarrega muito porque tem dias que o TSE nos informa que passam de milhões de eleitores atendidos no dia. Então você imagina um sistema para atender milhões de eleitores, ele sobrecarrega, fica difícil, às vezes não funciona. Então quem puder, se dirige ao cartório o quanto antes aqui. A gente está atendendo agora até o final de fevereiro, do meio-dia às 18, de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde. E a partir do dia 1º de março, o atendimento é do meio-dia às 19, de segunda a sexta-feira. É importante, né, a gente frisar esses horários de atendimento. E, Thiago, também, assim, vamos falar pontualmente, né, para quem está nos acompanhando em casa, para fazer o primeiro título. Quais são os critérios, o que precisa trazer para o cartório? Perfeito. O título pode ser feito para maiores de 16 anos já, né? E para também, essa é uma novidade, para quem tem 15 anos e vai fazer 16 até o dia da eleição, até o domingo da eleição, já pode fazer o título também. Essa é uma novidade bem interessante. Precisa vir, não precisa estar acompanhado pelos pais, pode vir só o requerente e precisa vir com RG, e um comprovante de residência que pode estar em nome dos pais. Se caso não tenha comprovante de residência em nome dos pais, a gente usa um modelo de declaração que precisa ser pego aqui no cartório para que o titular da conta ou de uma conta que a pessoa tenha declare, garantindo que aquela pessoa reside no local, porque isso é muito importante, né? Para garantir a veracidade da informação de que a pessoa reside no município onde ela está nos informando, né? Mas então, em resumo, RG e comprovante de residência. E 15 anos até o dia das eleições, essa é a novidade. Isso, essa novidade muito importante. O TSE acreditou que isso seria relevante, porque tem muita gente que tem interesse em votar e procurava, a gente sabe que informava o TSE que faria 16 antes das eleições, mas não podia por causa do fechamento do cadastro. Então essa é uma novidade bem interessante. A gente está tendo uma procura muito grande de primeiro título, muito grande mesmo, diferente de anos anteriores, que o pessoal via regularizar ou transferir. Então é só vir com RG e um comprovante de residência, preferencialmente o nome dos pais. E para quem precisa atualizar, digamos assim, o que deixa o meu título irregular, Thiago? A gente tem basicamente uma situação que acontece bem comum aqui, que é ficar 3 eleições ou 3 turnos, né, 3 pleitos eleitorais sem votar e sem justificar. Isso leva ao cancelamento automático do título. E hoje, como a gente tem o banco de dados da Justiça Eleitoral cruzado com o da Receita Federal, via de regra, quem tem o título cancelado tem o CPF suspenso. E aqui é bem comum a gente encontrar pessoas desesperadas aqui, que estão com o CPF suspenso porque o título está cancelado, justamente porque a pessoa, via de regra, ela não votou e não justificou em 3 eleições seguidas. Então esse é o principal motivo. Então muitas vezes a pessoa só precisa pagar a multa. Outras vezes ela precisa tirar do cancelamento, mas é muito importante que ela venha aqui procurar para saber qual que é a situação dela, que a gente consulta rapidamente.
Com os dados, as informações da pessoa, os dados pessoais, vocês conseguem fazer a consulta e ver o porquê que o título está suspenso, cancelado, enfim. Isso. A gente só fornece informações para o próprio eleitor, né? Então, a gente não fornece para um terceiro, um familiar, então é só o eleitor vir com um documento de identificação com foto, CNH, RG, carteira profissional, que a gente verifica e já informa qual que é a situação e qual que é o caminho para ele resolver. E aqui a gente tem mais uma inovação, que é o pagamento de multas, pode ser feito aqui no cartório via Pix, com o pagamento instantâneo. Então, antes era somente por boleto no Banco do Brasil, e hoje a pessoa com Pix, ela consegue verificar a situação aqui, e tendo uma multa para pagar, ela paga no mesmo instante, e tendo a documentação, especialmente do comprovante de residência, o seu documento pessoal, a gente já resolve a situação dela na hora. Falando em multa, Thiago, como é que é essa multa, de quanto é que é, né? Porque o pessoal fala multa, o pessoal já se assusta. Sim, a multa é no valor de R$ 3,51 por turno que a pessoa não votou. E para quem também faz alistamento tardio, que a gente chama, que vem fazer o alistamento depois dos 19 anos, também é multa de R$ 3,51 porque ela descumpriu a obrigação de fazer o título até os 18 anos. Então, R$ 3,51 por turno que não votou. E pode pagar no Pix aqui no cartório mesmo, sem precisar ter que sair daqui para o banco, voltar para cá, né, Thiago? Então, essa é uma facilidade que a partir de agora, né, o Tribunal Eleitoral está disponibilizando. Falando também de outros prazos, né, a gente tem o prazo para quem precisa, para quem pretende ser candidato, né, Thiago? Exato. Então esse é um prazo que até o dia 2 de abril, né, porque as eleições são 2 de outubro, se eu não me engano, então até o dia 2 de abril, quem pretende ser candidato precisa estar filiado regularmente a um partido político até esta data, senão o pedido de candidatura dele depois aqui não é aceito, porque um dos critérios é estar filiado em um partido, entre outros critérios, e ele precisa ter filiação 6 meses antes do pleito eleitoral. Então isso é muito importante para quem já está se movimentando junto com os partidos, pretende se candidatar, respeitar esse prazo, se filiar o quanto antes, para que depois, dependendo da situação que ocorrer, é muito difícil de a gente resolver em termos da filiação partidária. Então, é melhor que procure o partido, faça a sua filiação. Quem está ainda filiado, pretende se desfiliar, converse com a gente aqui, venha ao cartório que a gente explica como é que é o processo de desfiliação. É melhor que ela se desfilie antes para se filiar ao outro. Pode ser, às vezes acontece automaticamente de valer a última filiação, mas às vezes isso não acontece, dá uma duplicidade no sistema e aí a gente precisa fazer um processo judicial para resolver isso, pode acabar não dando tempo. Outra coisa que é importante a gente falar aqui, né, que neste ano são eleições municipais e você está vendo aqui atrás da gente um monte de urnas novas, né, porque chegaram, né, urnas novas aí para garantir cada vez mais, né, Thiago, a segurança na votação. A gente sabe que é uma dos primórdios, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que essa segurança existe, e vocês trabalham muito com isso aqui também. Sim, com certeza. A gente ficou muito feliz quando o TRE nos informou que a gente receberia 231 urnas novas, modelo 2022, o último modelo que foi feito pelo TSE. É uma urna menor, mais compacta, mais rápida e que tem mais barreiras de segurança do que a urna anterior. E além disso, uma inovação grande é que o terminal do mesário, que o mesário fica ali para digitar título, ver o eleitor, é totalmente touchscreen. Então essa é uma grande inovação também. É uma urna bem diferente, ela tem uma imagem de alta resolução, então a gente ficou muito feliz porque a gente sabe que isso vai permitir que as eleições aconteçam até mais rapidamente, né? Porque ela é mais rápida que a urna anterior, ela processa mais rapidamente e com muito mais segurança do que a gente já tinha anteriormente. Voltando a falar de prazos, quando é que começa aí o trabalho aqui dentro, né, de organização, então, desses equipamentos novos que chegaram? A gente sabe que tem todo um processo aí até as eleições acontecerem, né, Thiago? Sim, a gente trabalha, então, via de regra, até o dia 8 de maio, a gente fica focado no cadastro eleitoral, porque é uma movimentação grande que a gente tem que fazer de atendimento dos eleitores, e a partir dessa data é que a gente começa a fazer vistoria de locais de votação. A
gente olha local por local de votação, sessão por votação, para garantir que o local esteja apto para receber uma sessão de votação com luz, com água, com tudo que tenha condições, e a gente também começa a fazer convocação de mesário. Então esse é outro pedido que eu gostaria de fazer também, para quem tem interesse em ser mesário, que nos procure, que fale da sua intenção, porque para a gente é fundamental esse trabalho. Não adianta o nosso trabalho aqui sem existir um mesário para trabalhar conosco. E para cada dia de trabalho das eleições, a gente tem 2 dias de folga para esse mesário, que elas podem ser tiradas a qualquer tempo, e além disso, o vale alimentação também vai subir para R$50. Então, a gente pede encarecidamente, que a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir mesário, especialmente agora, que é uma eleição municipal. Tem muita gente que trabalha conosco, mas que algum parente vai ser candidato. Então, que se ela não puder, se ela puder indicar alguém, convidar alguém, para a gente é fundamental. A gente é só falar com a gente aqui, manifestar seu interesse, a gente vai anotar qual o local que ela vota ou para qual lugar ela quer trabalhar. A gente consegue movimentar dentro do município isso. Então, isso para a gente é fundamental. Critérios para ser mesário aí, para trabalhar nas eleições? Certo. Tem que ter mais de 18 anos, o título precisa estar em situação regular e não pode ter parente concorrendo até 4º grau. Então, esses são os critérios principais. Tendo mais de 18 anos e o título em situação regular e votando em qualquer um dos municípios aqui da gente, a gente consegue fazer o ajuste. E tem mais uma novidade que aqui a gente sabe, em Frederico, tem muitos órgãos públicos, né? Que tem muita gente que veio de outras cidades do Rio Grande do Sul e a gente também consegue solicitar para o cartório da cidade da pessoa a autorização para que ela trabalhe conosco aqui e ela vai ter os mesmos direitos de folga do que tivesse trabalhado no local. Então, para isso também é muito importante que a gente, às vezes, conta com pessoas que moravam em Porto Alegre ou outras grandes cidades aqui do Rio Grande do Sul, que manifestam o seu interesse e trabalham aqui, têm os mesmos direitos de quem aqui está, aqui reside. Recados importantes, então, para a gente ir encerrando essa nossa conversa, Thiago, para retomar aí. 8 de março. Maio. Isso. Prazo para. Já estava encurtando o prazo aí, né? 8 de maio, então, prazo para primeiro título e regularização do título. Isso, perfeito. 8 de maio, fechamento do cadastro, então, para fazer alistamento, transferência e regularização do título eleitoral. 2 de abril, o prazo final para estar filiado a um partido político, para concorrer nas eleições, certo? E aí, muito provavelmente, os outros prazos vão acontecer a partir de junho e julho, né? Que é registro de candidatura, o processo de campanha política também. Mas o principal prazo agora, né, Luiz, para a gente chamar a atenção é 8 de maio, para que quem precisar venha antes desse período, não deixe para a última semana, para fazer a sua regularização da situação do título. Tá aí, então a gente deixa esse recado para você, né? Porque é muito importante que todos nós façamos a nossa parte na hora de escolher aí os nossos candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador dos municípios. Lembrando também que esses prazos é válido para o Brasil todo, né, Thiago? Não é um prazo aqui do cartório de Frederico Westphalen. São prazos que valem para o Brasil todo. Só retomando, Thiago, vocês atendem aqui quais municípios? A gente atende aqui Iraí, Caiçara, Frederico, Vicente Dutra, Pirinho do Vale, Palmitinho, Taquarussu e Vista Alegre. 8 municípios ao total. E o pessoal de toda essa região, então, de todos esses municípios, devem vir ao cartório para fazer seu primeiro título aí, né? Para pedir aí para votar nessas eleições e também para regularizar a sua situação. Como eu falava, é muito importante a gente participar desse processo democrático. Obrigada a você que esteve conosco. Até mais.